Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Continuando aqui com consultas ainda, com Select, né? Como é que nós podemos fazer consultas a múltiplas tabelas, né? Como que nós fazemos isso? Nós podemos fazer com o Select, né? E utilizando ainda uma cláusula join, né? Como que nós podemos? Necessariamente nós não necessitamos utilizar join, né? Então a gente pode, né, fazer a seleção de tabelas múltiplas utilizando simplesmente o select. Como que nós fazemos isso? Vamos imaginar que nós queremos fazer uma relação aqui, por exemplo, selecionar aqui todos os funcionários, né, e todos os departamentos das duas tabelas aqui, funcionários e departamento, tá? Como que nós podemos fazer? Basta colocarmos aqui, ó, select asterisco. O asterisco representa todos, né? From funcionários e departamentos. Ou seja, eu vou selecionar todos os campos de funcionários e departamentos. E o que quer dizer aquele F e aquele D? Né? Eles não são necessários. Mas ali a gente está criando um alias, né? Ou seja, eu posso utilizar o próprio nome da tabela funcionários, ou depois que eu declarei um alias, eu posso utilizar o alias, tá? Ou seja, apenas o F. Muito bem. Vai ficar claro quando nós olharmos o próximo comando, né, onde nós vamos estabelecer quais campos nós queremos efetivamente que sejam exibidos. Então aqui, olha só, eu só quero que seja exibido o nome. Mas olha só que interessante, tanto na tabela funcionários quanto na tabela departamento, eu tenho dois campos com o mesmo nome, chamado nome, né? Mas então, nessas duas eu tenho, só que um é o nome do funcionário e o outro é o nome do departamento. Mas eu tenho atributos com o mesmo nome, tá? Muito bem. Como é que eu faço para distinguir entre um e outro? É aí que entra o alias. Eu poderia também não utilizar o alias, né? Eu poderia simplesmente colocar funcionário.nome, vírgula, departamentos.nome, tá? Tanto faz, mas só que o comando ficaria imenso, né? Então a gente utiliza o alias para justamente reduzir um pouquinho aí a codificação, né? A necessidade de codificação. Então olha só, eu estou colocando lá f ponto, né? Então eu estou pegando o nome da tabela F, ou seja, funcionários, e pegando o nome da tabela departamentos, ok? Então para isso que serve. Então é assim que eu faço, por exemplo, aqui a junção. Mas legal, eu estou exibindo, né, todo mundo que está em um e outro e assim por diante, né? Se você notar, vamos dar uma olhadinha como isso é executado lá, numa execução aqui do... Então vejam só, eu coloco lá então, ó, select, vamos colocar o primeiro, ó, asterisco, from funcionários, eu posso colocar o alias aqui, né? E depois departamentos e o alias aqui, D, ok? Vamos executar. E tá aqui, ó, ele colocou todo mundo aqui, ó. Inclusive os departamentos aqui, ó, tá vendo? Só que não segue nenhuma ordem, ó, tá vendo? Ele juntou as duas tabelas em uma única exibição, simplesmente isso. Agora, se eu aqui dentro, né, falar o seguinte, olha, eu quero apenas o f.nome, vírgula, e o d.nome, né, d.nome. Eu só quero isso, tá? Então, vamos ver o que acontece agora, ó. Tá aqui, ó. Ele fez, né, mas também não tem nenhuma relação, olha só. Para cada nome, ele colocou os 5 departamentos aqui. Colocou outro nome e os outros 5 departamentos. E assim sucessivamente, não existe nenhuma ordem, tá? Então, ele foi mostrando aqui, efetivamente, os elementos que continham em um e outro. Então, para cada elemento, ele mostrou todos os elementos que estavam lá na tabela departamento, tá bom? Muito bem. Agora, né, a gente pode utilizar o where, né, para justamente fazer o filtro e aí sim selecionar exatamente o que nós queremos. Então, por exemplo, né, a gente poderia falar o seguinte, olha, eu quero que você mostre todos os elementos que tiverem, né, apenas não são aqueles que tiverem o quê? O departamento lá em funcionários igual ao ID, tá? Aí eu já começo a ter uma distinção. Vamos ver lá? Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Então, vamos colocar o asterisco aqui, asterisco, from funcionários, where, olha só, f.departamento for igual a quem? A d.id. Muito bem, olha só agora o que vai acontecer. Ele mostrou aqui, ó, o departamento 1, olha só que ele mostrou aqui, que é a produção. 2 é o 2 vendas. 1
1 produção, 4 marketing, tá? Então ele fez exatamente essa seleção, então ele só mostrou, ele mostrou todos os funcionários, mas ele fez aqui então a distinção. Poderíamos fazer um pouco melhor, por exemplo, selecionar aqui campos específicos, como por exemplo, como anterior, né, f.nome, vírgula, fd.nome. Se fizéssemos isso, olha só o que vai acontecer agora. Saiu o nome e aonde, né, ele efetivamente está alocado. O nome e aonde esse funcionário está alocado, ok? Então vejam só, agora a gente está consultando duas tabelas simultaneamente, tá? Então isso aqui, ó, nós acabamos de fazer exatamente isso, né? E eu posso também fazer a mesma coisa utilizando join, né? Nós vamos ver na próxima aula um pouquinho melhor join, mas é só para entender, né? Eu tenho o inner join, né? Ou seja, vamos tentar entender aqui esse comando, né? Então olha só, eu vou selecionar os campos nome do funcionário, nome do departamento, da onde, né? Da tabela funcionários, eu tenho aqui um alias F, e eu vou fazer uma junção interna, né? Com o quê? Departamento, que eu vou chamar de D. Como é que ele vai fazer essa junção? Aí é on, né? On, então ele vai se basear em departamento, né? Lá da tabela de funcionários, for igual ao ID da tabela de departamentos, né? Quando esses dois forem iguais, ele vai então juntar as duas coisas e aí ele vai mostrar. Então ele vai funcionar exatamente igual a este comando aqui, o select aqui. Vamos ver como que é isso? Olha lá, eu vou selecionar os mesmos campos, from funcionário F, agora é aqui que vai mudar, ó. Então, este pedacinho aqui, ó. Aqui, ó. Então aqui vai ser inner join, né? Olha lá, inner join, o quê? Departamentos, e vou chamar esse departamento de D, on, agora sim, ó, departamento igual ID. Muito bem, vamos executar, e tá aqui, ó, exatamente a mesma coisa. Ok, pessoal? Então por hoje é isso, né? E nos vemos na próxima aula com um pouquinho mais de join. Abraço, tchau!